Importante revista europeia coloca Endrick como o quinto jogador jovem mais promissor do mundo para a próxima temporada. E apesar de eu achar ainda que o Palmeiras precisa de reforços para o elenco do técnico Abel Ferreira nesta nova sequência, eu acredito que o garoto de 16 anos vai ser o grande destaque do time em 2023. Pessoal, vamos falar do Endrick, hein? Esse garoto que tem dado o que falar depois da transação milionária, recordista aqui no futebol brasileiro para lucro de uma só equipe, no caso o Palmeiras. Ele que vai jogar no Real Madrid em julho de 2024. O nome dele é falado em todos os cantos do futebol europeu e todo mundo ansioso para ver como que vai ser o 2023 desse garoto que, repito, tem tudo para ser o grande destaque do Palmeiras, o grande reforço do Palmeiras, a permanência desse menino, essa interação que ele tem tido não só com o técnico Abel Ferreira, mas também com os jogadores, com a torcida, a evolução de carreira. É um atleta de um potencial gigantesco e o Palmeiras pode sim se beneficiar demais desse Endrick, que, repito, tem o nome dele muito bem falado na Europa. E eu vou explicar o porquê agora nesse vídeo, que eu quero que você deixe o seu like, que você compartilhe com os seus amigos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, também ative o sininho de notificações para você ficar ligado com todo o conteúdo que eu posto diariamente para vocês. Palmeiras que promete mais uma vez uma temporada de brigas, né, no caso, por todos os títulos. É uma equipe que, apesar de eu achar ainda que precisa de reforços, e mesmo tendo um pé atrás em relação a essa diretoria do Palmeiras, que é muito lenta no mercado, mas ao mesmo tempo, o time do Palmeiras, o time é muito competitivo, né? O time titular do técnico Abel Ferreira, renovação do Gustavo Gomes, renovação do Zé Rafael, outros jogadores como o Marcos Rocha, também de contrato renovado, o Rony, Dudu, enfim, o time base vai permanecer ainda por muito tempo, né? Nas mãos do Abel Ferreira, mas um jogador em especial, claro, esse sim, pode ser o diferencial, pode ser essa carta na manga que o Palmeiras tem a ofertar aos rivais e, claro, conseguir superá-los. O Endrick, um jogador de 16 anos, que já tem o nome dele especulado muito forte na Europa depois dessa venda para o Real Madrid. Atleta que vai ter esse lucro recorde aí dado ao Palmeiras de até 60 milhões de euros, caso o Palmeiras consiga várias metas com ele, também o próprio Real Madrid batendo essas metas na transação, não só para o clube espanhol a partir de julho de 2024, mas já começando essas metas serem batidas nesta permanência dele em 2023 até o meio da próxima temporada. E claro, né, um jogador que tem o nome dele falado em todos os cantos na Europa. A última vez agora que o nome dele saiu com muita força, nesta semana em que uma pesquisa, ou no caso um levantamento da revista 442, que é famosíssima na Inglaterra, uma revista muito polêmica, às vezes com pesquisas que dão o que falar, mas os caras têm muita credibilidade, é uma revista de ótimo conteúdo. A 442 listou 5 jogadores dos mais promissores em 2023. 5 jogadores até os 20 anos que tem tudo, no caso da 442, para se tornarem referenciais no futebol nas próximas temporadas. O primeiro nome, Jude Bellingham, volante do Borussia Dortmund, que fez uma grande Copa do Mundo com a seleção da Inglaterra. O outro nome, o Musiala, meio-campista do Bayern de Munique, jovem também, um atleta muito promissor, apesar da Alemanha ter feito uma Copa péssima, mas ele é um grande futuro e também no próprio Bayern de Munique, já tem sido titular inclusive. O outro nome, o Benjamin Sesko, um atacante esloveno que joga no RB Salzburg e que já está indo para o RB Leipzig para a próxima temporada, também de 19 anos, um menino muito rápido, muito forte, que tem números escandalosos, né, até para a idade dele. Quem sabe aí muita gente já colocando como um futuro Haaland, um cara até para, quem sabe no futuro até jogar com o próprio Haaland, mas ele é muito bom jogador. Outro, claro, que não poderia ficar fora da lista, o Gavi do Real Madrid, aliás, do Real Madrid não, do Barcelona, né, imagina Real Madrid, o Gavi do Barcelona, que é ótimo, também fez uma bela Copa do Mundo, apesar da seleção da Espanha ter decepcionado. Mas o Gavi, assim como o Pedri, né, tem futuro brilhante com a camisa blaugrana, já tido aí pelo técnico Xavi como jogadores que, segundo o próprio Xavi, com a idade deles, jogam melhores do que ele, Xavi e Iniesta jogavam com 19 anos, portanto, imagina a responsabilidade desse garoto. E depois desses 4 grandes caras, tem um quinto nome.
Ele mesmo, o Endrick, atacante de 16 anos, o mais jovem dessa lista, atacante do Palmeiras, que já tem também números promissores com o Verdão, os 3 gols marcados nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro, jogador que vai ser titular desse Palmeiras em 2023 com certeza, e um jogador que até recentemente poderia estar convocado para a seleção sub-20 do Brasil. O Palmeiras pediu a desconvocação do atleta justamente para fazer parte desse projeto, e para mim tá certo mesmo. O jogador não tem que ficar atuando em sub-20, esse monte de torneiozinho caça-níquel. O Endrick é jogador já para a seleção principal, entendeu? No futuro, daqui nas próximas convocações, do jeito que esse menino tem tudo para arrebentar, não tem que ficar jogando sub-20 não, no máximo já convoca direto para a Olimpíada e depois vai partir para a seleção em eliminatórias e tudo mais. Tem que ficar jogando, repito, esse monte de torneio que só atrapalha planejamento não só do jogador, mas principalmente do clube que o tem, né? E do Palmeiras, que depende muito desse Endrick. Um atleta que, na minha visão, ele pode ser muito especial nesse Palmeiras, porque sem o Gustavo Scarpa, o Palmeiras volta a ser um time mais agudo, volta a ser um time mais rápido e muito mais propenso a ser essa equipe que vai sufocar os adversários na base do contra-ataque. Um time que pode, digamos, pensar menos, né, no bom sentido, mas pode ser mais letal. E aí com o Endrick, esse Palmeiras tem 2 formas de jogar. Pode ser o Endrick atuando pela beirada, usando da velocidade dele e, claro, soltando o Rony como esse falso centroavante, e aí ter um Palmeiras lá na frente com uma equipe rápida pelas pontas e, evidentemente, um jogador que abre espaços para a infiltração desse Endrick, de Rafael Veiga e de Dudu vindo pelas beiradas, ou então o Endrick jogando como centroavante, o Rony puxando com o Dudu essa velocidade pelos flancos e encontrando um centroavante muito letal para brigar com os zagueiros, que no caso é o atacante palmeirense. Então são 2 formas, apesar do desenho tático ser o mesmo, de 4-3-3, mas um Palmeiras que pode ter diferenças nessas movimentações. O Endrick é um cara que, apesar de sair muito da área e abrir esses espaços, ele é mais centroavante, ele é mais letal que o Rony, que por outro lado, jogando como centroavante, pode abrir espaços para essas infiltrações de Dudu e de Endrick, e o Palmeiras, claro, ganhar vertentes ofensivas e surpreender os adversários. Então, o Palmeiras tem tudo com essa volta ao Rafael Veiga, ao meio-campo centralizado, o jogador que se machucou no último semestre, passou muito tempo em recuperação, atleta super importante, um jogador de destaque desse time do Palmeiras, e ele de volta, né, e bem motivado, como ele já tem dito em entrevistas, que está muito proativo para fazer no 2023 um dos melhores anos da carreira dele. O Palmeiras pode ter um quarteto muito forte e diferenciado à frente. O grande problema é, o Danilo vai estar com esse time no primeiro semestre? Qual o Danilo que vai jogar nesse Palmeiras, se é que ele vai jogar? O Palmeiras vai negociar o Danilo, porque aí abre uma grande lacuna. E o meio-campo do Palmeiras pode sofrer alterações, e justamente essa criação e esse ataque dependem muito desse Danilo. Um cara que rompe espaço, um cara que chega mais à frente, um cara que é muito útil nessa recomposição. Se o Danilo não tiver, o Palmeiras joga com o Jailson, que é um jogador de mais marcação, perde em qualidade de passe, ganha na força física para proteger o setor defensivo, e aí é um Zé Rafael que vai ter até de jogar um pouquinho mais diferente do que foi na última temporada. O Zé jogando mais na contenção para soltar o Danilo, e vai ser um Zé de novo um pouquinho mais exposto, mais propenso a ser esse segundo meia de suporte ao Rafael Veiga. Mas o fato é, essa permanência do Endrick, esse nome que na minha visão está muito bem colocado no futebol europeu, e para mim é sim um dos 5 jogadores mais promissores do planeta. Esse é o jogador que pode ser o grande diferencial do Palmeiras pela qualidade técnica, por muita gente ainda não conhecer como ele joga dentro de campo. Ele jogou apenas poucas partidas no Campeonato Brasileiro, tem muito adversário que ainda vai conhecê-lo pela primeira vez, alguns jogadores que vão entender a movimentação. O próprio Endrick também vai ser testado agora numa temporada completa, mas repito, com a maturidade que ele tem, com o técnico Abel Ferreira, que sabe muito bem trabalhar com esse jogador, tem tido muita calma, às vezes até demais na minha visão, mas que, colocando a cabeça dele no lugar e entendendo como é que funciona esse Endrick, é um jogador que cada vez mais, com esse lado dele apurado, de finalização e letal, pode ser o jogador a dar muitos títulos ao Palmeiras nesta temporada atual. E aí, concorda comigo? Torcedor palmeirense, você já se inscreveu? Tô esperando. Se inscreva.